Irmãos, bom dia. Estamos aqui para ministrarmos a lição desse domingo e atendendo aos departamentos públicos. Nós não estamos reunidos em grupo, nós estamos, digamos assim, online, né? E por causa do coronavírus, né? Nós não podemos nos agrupar e a gente que é mais velho, no meu caso, por exemplo, tem mais de 15 anos, não posso ficar dando sopa, né? Então, nós vamos ministrar essa aula daqui. Quero dizer a todos que sejam bem-vindos a essa lição, a participação dessa lição. E o nosso pedido a Deus é que você, ainda que não tenhamos interação nenhuma, mas que você aprenda aquilo que Deus tem reservado para nós nessa manhã, assim como eu também estarei aprendendo. Nós vamos iniciar essa lição com uma oração, agradecendo a Deus pela companhia dele conosco e que nós possamos sentir a presença dele conosco nessa aula. Deus amado, nós te louvamos por esse dia e agradecemos, ó Deus, pela tua participação conosco nessa lição. Abençoa nosso coração, abra nossa mente, e que possamos, ó Deus, aprender da Tua Palavra e concordarmos, ó Deus, com aquilo que a Tua Palavra nos ordena e nos orienta. Em nome de Jesus, amém. Amados, nós estamos estudando esse livro, Lar, Família e Casamento, do Dr. David Merck, e nós vamos estudar hoje o capítulo 18, onde o título desse capítulo é o seguinte: A Família em Provérbios, Princípios da Disciplina. E nós vamos encontrar aqui, se nós estivéssemos numa aula em grupo, certamente nós teríamos várias pessoas falando de formas diferentes, que cada um criou seu filho, ou que orienta na criação de filho. Mas nós vamos pautar na palavra. O que eu disser aqui não é nada meu, tudo foi extraído da palavra de Deus e baseado também nesse livro que nós estamos estudando, que é totalmente baseado na palavra de Deus. O Dr. David é um estudioso profundo da palavra e ele escreveu esse livro que tem mais de 700 páginas, ou seja, então o homem estuda mesmo, não é como eu não. Mas graças a Deus por termos esse livro na nossa mão. E ele começa o seu livro. Primeiramente eu queria dizer para os irmãos que, como isso aqui é uma gravação, eu gostaria que esse som fosse totalmente estéreo, mas eu vejo algumas impossibilidades para isso. Primeiro que eu tenho uma cadelazinha lá no fundo, pode ser que ela dê alguns latidos ali. E como ainda é dia, pode ser que ouçamos cantos de pássaros aqui também. Tem uns canários que pousam aqui no fio de frente à minha casa, cantam bastante. Tem moto passando na rua, às vezes carro passando. Então, se ouvir algum barulho aí estranho à aula, não se preocupem não, faz parte da nossa gravação. Mas voltando aqui ao nosso estudo então, o Dr. David, ele começa esse capítulo 18 contando uma experiência que ele viveu no ano de 1979 na África. Ele ainda era jovem e foi para lá naquela ocasião para evangelizar, e ele era um desportista, então ele jogava futebol também na época. E ele ficou impressionado na comunidade que ele estava, a quantidade de pessoas que tinham uma doença chamada hoje de hanseníase, que em alguns meios antigos é mais conhecido como lepra, aquela doença que teve o rei Naamã. Então, ele surpreendeu muito ali, e ele via pessoas, apesar de mutiladas, com algumas deficiências, às vezes ainda participavam de esportes. Ele viu que o pastor que pregava, faltava membros, faltava dedos, tinha algumas partes bem feias no seu organismo, no seu corpo, mas ele mantinha alegria no pregar a palavra. E ele tira daí, dessa situação toda que aquele povo vivia naquela ocasião, ele tira uma liçãozinha para poder aplicar na criação do filho. Só um contextozinho bem pequeno, ele não usa a doença em si, mas alguma coisa referente à doença para aplicar na nossa lição. E nós vamos começar aqui lançando essa pergunta: como criamos nossos filhos hoje?
Provérbios capítulo 3, versos 11 e 12, nos diz o seguinte: Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende ao que ama, assim como o pai a quem quer bem. Aí eu lanço aqui a minha pergunta para nós todos: na fala ou na vara? São pontos de vista que podem ter diferentes interpretações, diferentes maneiras de pensar. E eu não quero aqui que ninguém se assuste se a Bíblia disser que tem que usar a vara, porque a Bíblia fala disso. Mas você pode usar também outros meios, porque a Bíblia não fala somente na vara, apesar de que Salomão dá muita ênfase à vara da disciplina, a vara da disciplina, a vara da disciplina. Ele fala isso várias vezes. Então, a pergunta é essa: na fala ou na vara? Aí, se nós estivéssemos reunidos em sala, eu lançaria aquela pergunta para que alguns levantassem a mão. Quantos acham que tem que ser com a vara? Quantos acham que tem que ser só na fala, só no bate-papo? Então, isso aí com certeza iria causar uma divisão de opiniões dentro da sala. Não uma divisão de intriga, mas uma divisão de opiniões, porque cada um pode pensar de uma forma diferente. E por muitas vezes nós temos esse hábito de pensar, conforme eu já comecei a falar, que a Bíblia só fala da disciplina com vara. Mas não é somente isso que a Bíblia fala, não. A Bíblia fala de várias maneiras de se disciplinar, usando os dois contextos, tanto de uma varadazinha de vez em quando, como da fala. E uma coisa não suprime a outra. Se você usa a fala, você não está livre de usar a vara. E você usa a vara, obrigatoriamente você tem que usar a fala. Porque se a criança leva umas varadinhas, umas palmadazinhas, e não sabe, ela não entende, não é dito para ela por que ela está sofrendo aquela repreensão, ela não vai entender nada. E daqui a pouco ela vai cometer o mesmo erro. Então uma coisa não suprime a outra. As duas têm que andar, podem e que devem andar juntas. Efésios capítulo 6, verso 4, nos diz o seguinte: E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. E Provérbios 22, 15 nos diz o seguinte: A estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Hoje é muito comum nós sermos influenciados, nós que criamos filhos, sermos influenciados ou por psicólogo X ou pelo sociólogo Y. Eu não tenho nada contra nenhum dos dois. Isso aqui, essa palavra é do livro, é do pastor David. Então, a influência desses dois níveis de formação, eles podem influenciar muito a nossa maneira de criar. Só que quando a gente pega só por essas influências, a gente corre o risco de deixar em terceiro ou quarto plano a palavra de Deus. E a palavra de Deus é essencial na criação de filhos. E nós passamos por um período aí que, aliás, hoje, né, se um pai falar que vai dar uma varada num filho, ele corre o risco de ser preso. Só que depois o conselho tutelar, quando esse menino está lá um delinquente, o conselho tutelar não vai lá discipliná-lo, tentar colocar no caminho. Mas isso faz parte da nossa cultura hoje em dia, né? Não aceitarmos muito, não nos adequarmos muito à palavra de Deus, ao que a palavra de Deus nos diz. O pai que está muito acomodado, muito quieto com relação à criação do filho, aquele que é dito assim: eu sou muito amigo do meu filho, eu sou muito companheirão do meu filho, e deixa passar de largo essa disciplina, ele está criando para si. Aí já vamos aplicar então aquilo que o pastor David tirou da enfermidade que ele percebeu lá na África. Ele diz aqui então no livro dele que esse tipo de pai, ele está sujeito a criar filho leproso espiritual. Ou seja, um filho que não tem nervos espirituais que sustentem a sua vida, que resistam aos embates da vida, que sejam capazes de enfrentar a vida com hombridade, com serenidade, seguro. Então essa tranquilidade do pai, nesse momento,
ela será transferida para para a tranquilidade do filho e não ser uma pessoa idônea na sua vida, porque não viu isso no seu pai. Porque o pai foi simplesmente amigo e não o companheiro que disciplina, que passa orientações, que dá ordem, etc. e tal. Então, diante desse quadro, nós podemos ter aquela outra pergunta pairando na nossa mente, que é a seguinte: qual pai, aquele pai que nunca teve uma orientação bíblica, que, digamos assim, não foi criado dentro de uma igreja, mas que gerou filhos que são homens idôneos, que são homens bem-sucedidos, etc. e tal. A Bíblia fala aqui, o que Salomão nos fala aqui, não é de ser isso ou ser aquilo. Ele fala de disciplina ou falta da disciplina. Isso aí que Salomão procura enfatizar no seu livro, e o pastor aplica aqui também no livro que ele escreveu. Então, a palavra disciplina, ela tem que estar implícita à criação do filho. Ela não pode estar dissociada da criação do filho, da educação do filho. E tem uma palavra também, que é delícias. Essa palavra, Salomão, a Bíblia fala dela algumas vezes. E Salomão usou essa palavra com relação à comida, porque por certo gostava, ele era um rei, por certo gostava de comida gostosa. Ele usa essa palavra com relação às suas vidas amorosas. Ele fala algumas vezes de outras situações da vida, mas tem um texto que está no capítulo 29 de Provérbios, versículo 17, se você quiser abrir a sua Bíblia, pode abrir e ler. Ele diz o seguinte: corrige o teu filho e te dará descanso, dará delícias à tua alma. Eu confesso, irmãos, que eu não consegui assim traduzir essa palavra nesse contexto, assim, para que seja algo assim bem entendível, mas eu acho que os irmãos conseguem entender quando ele diz delícias à tua alma com relação à criação de filho. Eu acho que é algo assim extremamente maravilhoso, ou seja, o pai ver o filho lá na frente, não passando vergonha nele. Eu imaginei mais ou menos assim. Então, a disciplina é e sempre será uma enorme prova de amor, mas muito grande prova de amor. Quando você não disciplina, fatalmente você não está se preocupando que mais na frente ele sofra alguma consequência da falta de disciplina. Provérbios 3, versos 11 e 12, e são aqueles versos lidos lá no começo, vai nos reprisar aqui. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão. E o verso 12, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho que quer bem. Então, quem quer bem, disciplina. Correto? Estamos entendendo, né? A disciplina aceita, ou seja, quando o filho aceita a disciplina dada pelos pais, pelo pai, ela vai gerar frutos na sua vida. Ou seja, será uma vida que terá frutos dessa disciplina, né? E essa palavra disciplina, ela está na própria raiz de Deus. O próprio Deus consta desse contexto, desse conceito de disciplina. E a perseverança da disciplina dos pais sobre os filhos, ainda que sob algum efeito de vara ou não, ela vai fazer com que o pai não se torne um cúmplice desse filho quando ele cometer erros lá no futuro da sua vida, lá na frente, já quando adolescente, jovem, etc. e tal. Provérbios 13, versículo 24, nos diz o seguinte: o que retém a vara aborrece o seu filho, mas o que ama, cedo disciplina. Ou seja, o negócio tem que começar bem cedo. Não adianta você pegar um filho seu aí com 20 anos, sentar ele no sofá e falar assim, ó, vira aqui que eu vou te dar umas palmadas. Vai ser muito difícil uma situação dessa. Então é cedo, quando você está começando a formação do caráter dessa criança, que você vai começar com a disciplina. Conversando, se precisar aquela varadinha, entendeu? Aí você vai chegar com seu filho, ele vai crescendo sabendo que a disciplina faz parte da sua educação, faz parte da sua vida. Então, conforme eu já disse, o pai que está muito confortável com momentos como esse, ele está se preparando para ter uma vida altamente desconfortável no futuro. Não sei se eu me fiz entender bem. O pai que está altamente confortável em não disciplinar o filho, ele está se preparando para ter uma vida altamente desconfortável no futuro. Esse pai poderá, com certeza, perder o bem
que é mais precioso para ele, que é o filho, que é o patrimônio dele. Disciplina salva da morte prematura. Isso aqui, às vezes, a gente não pensa nisso. Mas quando Provérbios 19, versículo 18, diz o seguinte: castiga o teu filho enquanto há esperança, mas não te excedas a ponto de matá-lo. É interessante, parece um contrassenso esse negócio aqui. Porque nós temos essa questão, por exemplo, de não poder disciplinar o filho com vara. Isso aí veio de alguns conceitos de pais que, ao disciplinar os filhos, causavam profundos ferimentos nos filhos. Então nós temos episódios aí de filhos até mutilados em função de disciplina de alguns pais. Por isso veio esse conceito, não pode se bater no filho, não pode se bater. Então, a Bíblia fala que você vai disciplinar o seu filho, e outra vez vejam aqui que está falando de disciplina com vara. Então você não vai disciplinar o seu filho a ponto de você matá-lo. Mas essa palavra aqui, ela está mais nos levando em conta, mais nos chamando a atenção para a disciplina em si, para a nossa preocupação, a nossa diligência em disciplinar o nosso filho, do que propriamente o espancamento, o bater com vara. Então, às vezes, nesse contexto aqui, está implícito aqui que você vai conversar com o seu filho. Então, não significa que toda e qualquer situação que você tiver com seu filho, desde pequeno, é necessário você dar umas lambadas nele. Não. Muitas vezes, na fala, você vai conseguir reverter aquela situação. Você vai fazer com que seu filho se lembre que aquilo lá ele não pode fazer mais, que ele não deve cometer aquele erro. Então, quando a Bíblia fala não castigar a ponto de matá-lo, ela está querendo nos trazer a memória que nós devemos ter diligência na disciplina. Quando o texto diz a ponto de matá-lo, então volta no que eu acabei de dizer. Você tem que se preocupar com a diligência na disciplina. Segundo o autor do livro, Antigo Testamento, o termo no Antigo Testamento, o texto pode ser nos chamar a atenção exatamente para a disciplina diligente. A Bíblia nos traz diretrizes para a correção dos nossos filhos, com amor, paciência, logo após o delito, ou seja, se o menino cometeu um delito, você procurar chamá-lo à consciência logo após, que amanhã ele pode nem se lembrar bem do que ele fez. Aí você chama amanhã ou depois, você fala, meu filho, vem cá que nós vamos conversar. E a criança é muito dispersa em algumas áreas, principalmente quando ela comete algum erro, ela não se lembra. Então, se você chamá-lo imediatamente ao evento, você já vai conseguir reter o coraçãozinho da criança naquele momento ali. E se tiver em público, por exemplo, você não vai fazer isso. Você não vai corrigir conforme o tipo de correção, você não vai aplicar no seu filho meio em público. Mas eu, por exemplo, eu cito muito nesse caso o exemplo do meu pai. Meu pai faleceu, eu tinha 7 anos. E eu acho que eu não fui uma criança muito facilzinha, não. Eu acho que eu fui meio levadozinho. E ele era eletricista, quando ele saía para o trabalho, eu sempre o acompanhava. Quando não estava na escola, eu o acompanhava. E às vezes cometia aquelas travessuras de criança. Ele nunca me bateu, ou nunca me repreendeu com vara, ou de maneira muito áspera na fala, em lugares assim. Mas ele falava o meu nome. Quando ele falava o meu nome, eu sabia que ele ia se lembrar daquilo o dia que nós sentássemos para conversar e para ele me dar aquelas disciplinadas que ele dava. Então, o que a Bíblia nos recomenda, então, é o equilíbrio. Nós temos que ser equilibrados na disciplina dos nossos filhos. Nem tanto ao mar e nem tanto à terra. Amém? Pontos que nós podemos considerar nisso aqui. O castigo dos filhos visa a correção e a educação. O segundo, há tempo em que pode ser tarde demais para disciplinar. Terceiro, a disciplina dá esperança de vida ao filho. E o quarto, o pai que não disciplina seu filho pode ser cúmplice de sua morte prematura. Muito sério isso aqui, né? Então, isso aí tudo está ligado àquela disciplina que começa já na mais tenra idade. Provérbios 23, 14 e 15 nos diz o seguinte: não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com vara, não morrerá.
tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Então, isso aqui é Salomão que está nos dizendo. E conforme eu já disse anteriormente, Salomão fala muito, muito na vara. Então, vamos tirar nossas conclusões e as nossas lições aí. Vamos ver se a gente vai acompanhar a palavra, se a gente vai ficar só com alguns psicólogos. Vamos ver o que a gente pode inferir de lição para a nossa vida disso aí. Correto? Deu uma raspada na garganta, gente, mas não é coronavírus, não. A disciplina ajuda a evitar a repetição do erro, ou seja, a criança não vai incorrer em erros já cometidos quando ela é disciplinada. Provérbios 19 nos diz o seguinte: homem de grande ira tem que sofrer o dano, porque se tu o livrares, virá ainda fazer de novo. Ou seja, aquela criança que não é disciplinada por uma travessura que ela fez, ela pode daqui a pouco tempo, quem sabe até horas, cometer o mesmo erro, ela pode incidir no mesmo erro. Quando os pais e as outras pessoas livram alguém, ou um filho, de uma disciplina, ele está correndo o risco de precipitar a sua vida em algumas situações, ou seja, permitir que essa criança perca sua vida mais cedo em função dessa falta de disciplina. Esse texto já não fala tanto de vara, ele fala da disciplina. Então aqui cai naquilo que nós falamos anteriormente, na fala ou na vara. Então esse texto aqui, o versículo fala de o homem sofrer o dano, sofrer a consequência do seu erro. Então já pressupõe aqui que a pessoa já está mais madurazinha, que a criança está mais madurazinha, já está talvez naquela fase já de entendimento, etc, etc. O autor aqui vai falar mais na frente de a faixa etária da gente entrar com essa disciplina. Então ele sugere que até os 6, 8 anos a gente pode usar a vara sim. Mas depois dessa faixa etária, já tem que ser mais na conversa. Você não vai pegar um filho de 13, 14 anos, 12 anos, para você bater com uma varazinha, pode causar um constrangimento muito grande, você pode ter alguns problemas, a não ser que seja algo muito extremo, porque eu já ouvi casos de criança aí de 14, 15 anos apanhar do pai, da mãe, mas é porque a travessura foi algo assim, digamos, entre aspas, né, imperdoável. Mas então, o autor nos sugere aqui, o Dr. David, ele nos sugere a gente levar essa disciplina com a necessidade da vara até em torno dos 6 até os 8 anos, e evitar de levar a criança acima dessa faixa, você está dando chicotada na criança e tal, puxando a orelha, esse tipo de coisa. Então, daí para frente, o aconselhável é nós levarmos na fala. Por quê? Porque a criança já levou algumas varadas atrás, ela está com a mente formatada para o caminho da disciplina. Então, ela não vai te dar muito problema ao ouvir você falar. Então, ela vai acatar a sua fala, ela vai entender o que você está falando, ela vai aquecer aquilo que eu digo você, mas eu estou incluso nisso aí, né, o que nós estamos falando. Então o Dr. David ele sugere isso aí até essa faixa etária. Um outro tópico também muito interessante do capítulo 18 é que a disciplina expõe o coração e leva a Cristo. Ou seja, a disciplina ela vai fazer com que o coração da criança se abra para o entendimento, porque você vai estar disciplinando, falando, mostrando, né, os pontos para a criança. Isso vai abrir o coraçãozinho da criança, já desde a mais nova criaturinha que seja, a entender aquilo que a vida vai lhe apresentar no futuro. E consequentemente, ela vai ter um entendimento também da palavra, porque seguramente nós, enquanto pais, nós estamos falando para pais que conhecem a palavra, então seguramente elas já estarão assimilando aquilo que os pais vivem dentro da palavra. Correto? Então a disciplina ela expõe o coraçãozinho da criança e leva a criança a Cristo. O livro de Provérbios, no capítulo 20, o versículo 30, se você quiser abrir, ele nos diz o seguinte: os vergões das feridas purificam do mal, e os açoites o mais íntimo do corpo.
Então, Provérbios, e precisamente Salomão, né, ele era incisivo nessa questão da vara, por isso eu já afirmei lá anteriormente, né, ele fala mais nesse contexto. Provérbios 22:15 também nos diz o seguinte, e já foi dito aqui, nós já lemos esse texto anteriormente, que a estutícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Ou seja, a vara da disciplina vai afastar essa estultice da criança. Porque criança, gente, qual criança que não tem, assim, principalmente criança muito ávida em algumas coisas, ela tenta negociar um negócio com a mãe trava, ela vai no pai. Se o pai libera, ela descobriu que ela pode fazer um joguete. Entendeu? Então, os pais têm que estar muito coesos na disciplina também, para evitar que o filho fique aí nesse meio termo e fazendo joguete com os dois. Então, por exemplo, se ele sabe que a mãe não libera aquele determinado tópico, aquele determinado assunto, ou brincadeira, qual que seja, se ele sabe que a mãe trava, ele vai no pai. Se ele sabe que o pai trava, ele vai na mãe. Isso por quê? Porque a criança é astuta, e essa astutice faz parte do coraçãozinho da criança. Então a vara da disciplina vai dominando essa estutice da criança, né? Conforme estudos do autor, esses dois textos estão entre os que podem ser chamados de os mais estranhos da Bíblia. Ou seja, são textos assim que às vezes a gente custa entender, né? Mas eles estão aí na Bíblia para nos mostrar alguma coisa nessa área da criação e na educação dos nossos filhos. Como pode ferida, por exemplo, e açoite purificar a criança do mal? Parece ilógico um negócio desse. Mas está lá e a gente procura entender, né, de acordo com o que o Espírito Santo nos mostra. Na verdade, esse conceito não é tão estranho quanto parece, apesar de que o autor ele coloca e depois ele não coloca a explicação. Eles estão entre os mais estranhos, mas eles não são tão estranhos assim não. Porque o Evangelho de Boas Novas, ele sempre foi pregado, mas primeiro ele trouxe as más notícias, depois é que ele trouxe o plano para o homem. O plano de redenção, o plano de salvação, o plano de libertação. Mas primeiro ele mostra alguma coisa ruim antes. É o caso de Mateus 5,48, né? É o caso de Paulo aos Romanos, é o caso de várias situações na Bíblia em que o autor do livro nos mostra situações em que primeiro ele mostra alguma situação calamitosa, alguma situação ruim, para depois ele mostrar aquilo de bom que tem para retirarmos daquilo ali, para aprendermos com aquilo ali. A disciplina também dá sabedoria. Hein, coisa boa, hein? Provérbios 22:15, que também já foi lido, a vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem envergonhar a sua mãe. Hein, coisa complicada de se entender também, mas é isso que a Bíblia traz para nós. Esse versículo está entre os últimos que falam sobre disciplina em Provérbios, ou seja, quando você vai lendo o livro de Provérbios, e quando você entra nessa questão de disciplina, esse versículo aqui está praticamente entre os últimos que fala dessa situação. E ele encerra em si a importância de uma vida sábia, que é, na verdade, o olhar e o foco desse livro, ou seja, esse livro, na realidade, está focado nessa direção.